Um vírus, invisível a olho nu, pode causar tanto estrago. E como lidamos com ameaças semelhantes hoje? Então, fique comigo até o final. A gripe espanhola, causada por um subtipo do vírus, influenza AUAT1N1, surgiu em 1918 e se espalhou pelo mundo de forma assustadoramente rápida. Mas o que a tornava tão perigosa? A resposta está na forma como ela interagia com o nosso corpo, especialmente com o sistema imunológico. O vírus da gripe entra no corpo pelas vias respiratórias: nariz, boca ou olhos. Uma vez lá dentro, ele tem um objetivo: se multiplicar. Para isso, ele usa as nossas próprias células como fábricas. O vírus se liga a receptores na superfície das células do trato respiratório e injeta seu material genético. A célula infectada, então, é reprogramada para produzir milhares de novas cópias do vírus, que saem para infectar outras células. O diferencial da gripe espanhola de 1918 era a sua capacidade de provocar uma reação exagerada do sistema imunológico conhecida como tempestade de citocinas. Citocinas são proteínas que ajudam a coordenar a resposta de defesa do corpo. Em uma infecção normal, elas são essenciais. Mas no caso da gripe espanhola, a produção de citocinas era tão massiva e descontrolada que, em vez de apenas atacar o vírus, o sistema imune começava a atacar os próprios tecidos do corpo, principalmente nos pulmões. Essa tempestade causava uma inflamação severa nos pulmões, levando ao acúmulo de líquido e detritos celulares nos alvéolos, as pequenas bolsas de ar onde ocorrem as trocas gasosas. Isso resultava em uma pneumonia viral grave e, muitas vezes, em uma infecção bacteriana secundária, que era a causa final da morte para muitas pessoas. O mais chocante é que essa reação imunológica intensa era mais forte em adultos jovens e saudáveis, justamente o grupo com o sistema imunológico mais robusto. Por isso, ao contrário de outras gripes que afetam mais crianças e idosos, a gripe espanhola foi particularmente letal para pessoas entre 20 e 40 anos. Então, como combatemos uma ameaça como essa hoje em dia? A ciência avançou muito desde 1918. A principal ferramenta que temos é a vacinação. Todos os anos, cientistas monitoram as cepas do vírus influenza que estão circulando pelo mundo e desenvolvem vacinas para nos proteger contra elas. A vacina anual contra a gripe é a nossa linha de frente, preparando nosso sistema imunológico para reconhecer e combater o vírus de forma eficaz, sem causar aquela reação exagerada. Além das vacinas, temos medicamentos antivirais, remédios como o oseltamivir, conhecido comercialmente como Tamiflu, podem ser usados para tratar a infecção. Eles não curam a gripe instantaneamente, mas funcionam inibindo a replicação do vírus no corpo. Isso ajuda a reduzir a gravidade dos sintomas, diminui a duração da doença e pode prevenir complicações sérias, como a pneumonia. Para que sejam mais eficazes, esses medicamentos precisam ser tomados logo no início dos sintomas, geralmente nas primeiras 48 horas. O tratamento hoje foca em aliviar os sintomas e dar suporte ao corpo, enquanto ele luta contra a infecção. Isso inclui repouso, hidratação intensa e o uso de medicamentos para febre e dor. Em casos graves, a hospitalização pode ser necessária, com suporte respiratório, como o uso de oxigênio, ou até mesmo ventilação mecânica, para ajudar o paciente a respirar enquanto os pulmões se recuperam. A gripe espanhola nos deixou lições valiosas sobre a importância da vigilância epidemiológica global, da pesquisa científica e da saúde pública. A colaboração internacional para monitorar novos vírus, o desenvolvimento rápido de vacinas e tratamentos, e a educação da população sobre medidas de higiene, como lavar as mãos, são fundamentais para prevenir que uma pandemia como a de 1900. O mundo estava exausto. No final da Primeira Grande Guerra, soldados viviam amontoados em trincheiras, em condições terríveis. Foi nesse cenário de caos que um novo inimigo apareceu. Um inimigo invisível, o vírus influenza, subtipo H1N1. Ao contrário do que o nome sugere, a gripe espanhola não começou na Espanha.
A Espanha foi apenas o primeiro país a noticiar a doença abertamente, já que não estava envolvida na guerra e sua imprensa não era censurada. A origem exata ainda é debatida, mas muitos pesquisadores apontam para uma base militar no Kansas, nos Estados Unidos, ou até mesmo para acampamentos de trabalhadores chineses na França, o que tornava esse vírus tão aterrorizante. Sua biologia era um vírus novo, para o qual o sistema imunológico de ninguém estava preparado. Ele era incrivelmente eficiente em se replicar e se espalhar, mas o mais assustador era quem ele atacava, diferente de outras gripes, que são mais perigosas para crianças e idosos. A espanhola atingia em cheio os jovens e adultos saudáveis entre 20 e 40 anos. Sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada tempestade de citocinas. O sistema imunológico forte dos jovens reagia de forma tão exagerada ao vírus que acabava atacando o próprio corpo, principalmente os pulmões, que se enchiam de líquido e levavam a pessoa à morte por pneumonia ou asfixia. Em questão de dias ou até horas, os sintomas começavam como uma gripe comum: febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, mas logo evoluíam para algo terrível. A pele dos doentes começava a ficar azulada ou roxa, um sinal chamado cianose, por causa da falta de oxigênio no sangue. Era um espetáculo macabro. Relatos da época descrevem pessoas saudáveis pela manhã e mortas ao anoitecer. Cidades inteiras pararam. Teatros, escolas, igrejas foram fechados. O uso de máscaras de gaze se tornou obrigatório, e caixões eram empilhados nas ruas porque não havia como enterrar tanta gente. Estima-se que a gripe espanhola infectou 1/3 da população mundial e matou entre 50 a 100 milhões de pessoas, um número que até hoje assusta. Mas e hoje? Como lidamos com a gripe? Felizmente, o mundo é outro. Aprendemos muito com pandemias passadas. Hoje, temos a vacinação anual contra a gripe. Essa vacina é atualizada todos os anos para combater as cepas do vírus que estão circulando. Ela o impede 100% que você pegue gripe, mas diminui muito a chance de casos graves e morte. Além da vacina, temos medicamentos antivirais, como o oseltamivir, que, se tomados no início dos sintomas, podem diminuir a duração e a gravidade da doença. E claro, temos uma vigilância global muito mais avançada, com laboratórios ao redor do mundo monitorando o surgimento de novos vírus. Agora, uma pergunta que não quer calar: uma pandemia, como a da gripe espanhola, poderia acontecer hoje? A resposta é complexa. Por um lado, estamos muito mais preparados. Temos tecnologia, vacinas, antivirais e uma compreensão da biologia viral que nem sonhávamos em 1918. Por outro lado, vivemos em um mundo hiperconectado. Uma pessoa pode pegar um vírus em um continente e, em menos de 24 horas, levá-lo para o outro lado do planeta. Isso acelera a propagação de uma forma que nunca se viu. Então, o risco de uma nova pandemia é real. Por isso, a vigilância e a ciência são nossas maiores armas. E essa jornada pela história das doenças nos leva a pensar em outras ameaças. Você sabia que a cólera, uma doença antiga, que a gente pensa que ficou no passado, ainda causa surtos e mortes em várias partes do mundo? Seria possível uma pandemia de cólera hoje em dia? O que faz dela uma ameaça tão persistente? As respostas para essas perguntas são surpreendentes e revelam muito sobre o mundo em que vivemos. Se você curtiu essa viagem no tempo e quer descobrir mais sobre os inimigos invisíveis que moldaram a nossa história, não perca o nosso próximo vídeo, onde vamos mergulhar fundo no universo da cólera. Deixe o seu like se você aprendeu algo novo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa história incrível e, claro, se inscreva no canal para não perder o próximo episódio. Um grande abraço e até lá.